Bom dia, nós vamos falar hoje sobre o projeto político-pedagógico. Ele é um projeto que todas as escolas têm esse projeto, que é chamado de PPP, né? E aí, o que é esse projeto político-pedagógico? Qual que é a importância dele para a escola? Principalmente se tratando de educação ambiental, que é o que nós vamos ver na aula de hoje, ok? Primeiro, ele é um convite à reflexão, ou seja, nós vamos levantar temas ah, principalmente da atualidade da escola, né, o que eles estão, o que a escola está vivenciando naquele momento, para poder levar a comunidade escolar a refletir sobre este tema. São feitas definições dos seus caminhos, né, depois de levantar os temas da escola, né, os temas atuais da escola, vai no projeto, né, vão se definir quais são os caminhos que vai seguir para poder chegar no resultado final, para poder conseguir fazer com que a comunidade realmente reflita e mude os seus comportamentos dentro daquele determinado tema ou daqueles temas que foi definido, né, pela comunidade escolar. Operacionar as ações, né, como serão feitas essas ações, quem irá fazer, quais são os professores, juntamente com o pessoal da cantina, juntamente com os monitores, a coordenação, a direção, né, quem que vai ficar com cada parte desse projeto político-pedagógico também. Então, operacionar todas as ações que irão ser feitas após, né, a prática desse projeto político-pedagógico. Ter um envolvimento coletivo no projeto político-pedagógico, ele não é só para os professores, ou não é só professores e alunos. Toda a comunidade escolar, ela deve participar, deve se envolver nesse projeto político-pedagógico. E o compromisso tem que ser coletivo. Então, eu preciso envolver todas as pessoas nesse projeto, né? Quando eu estiver lá operacionando as ações, definindo os caminhos, eu vou colocar todas as pessoas, toda a comunidade escolar participante, né? Só que cada pessoa, cada funcionário, ele deve ter o compromisso coletivo, ter o compromisso de participar desse projeto, do projeto político-pedagógico. E não é só funcionário, não é só professor, coordenador, diretor, não. É toda a comunidade escolar. Quando a gente fala de toda a comunidade escolar, a gente fala de todo mundo que está dentro da escola, mas também que está envolvido de certa forma com a escola. Né? A gente tem a participação, por exemplo, da família dos alunos, os pais dos alunos também, nesse projeto político-pedagógico. E ele deve ser sempre, né, um fruto de reflexão e investigação, né, dos temas levantados lá, do que está acontecendo na escola. O que orienta essas decisões? Primeiro, o conhecimento e análise da realidade da escola, pesquisa e também a observação. Primeiro, cada escola ela tem uma realidade diferente. Se a gente pegar uma escola né, da Asa Sul de Brasília, vai ser do mesmo jeito, terá a mesma realidade que uma escola do Lago Sul, ou mesmo uma escola da Ceilândia, de Taguatinga. Cada escola ela tem a sua própria realidade. Né? São crianças, são alunos ou adolescentes que eles têm uma vivência diferente. Né? Cada escola onde essa escola está localizada vai ter uma realidade diferente, eles terão necessidades diferentes. Né? Então, a gente tem que primeiro observar, fazer essa análise de qual que é a realidade dessa escola. Né? Primeiro, fazendo pesquisa, né? Com os alunos, com os pais, com os professores e também observando, né, o andamento da escola, as coisas que estão acontecendo nessa escola para poder saber como que a gente vai decidir, tá? Colocar uma lente de aumento, ou seja, ver muito mais além do que estão querendo mostrar para gente, do que a gente está vendo. Né? A gente sabe que alguns problemas na escola, eles são muito mais além do que aquilo ali que a gente está vendo. Então, a gente tem que buscar ir além. Se eles são, né? Se o problema é além, a gente tem que buscar ir além para ver qual que é realmente a causa daquele problema. Né? O que acontece muito em ciências, em biologia, né? A gente já até conversou em sala sobre isso. Por exemplo, a questão do lixo, a questão do saneamento básico, né? Tem escolas que estão em locais que não tem nenhum tipo de saneamento básico, não tem nenhum tipo uh, de coleta de lixo, né? Que é exemplo que a gente precisa saber. Por que está acontecendo isso na escola? Será que a comunidade, será que onde aquela escola está inserida também não está acontecendo isso? Então é muito mais além
do que só um problema de dentro da escola, um problema de, né, de fora da localidade onde aquela escola ela está inserida, tá, gente? Então, aprender como que a gente vai utilizar, né? Quais são as forças que a gente vai aprender quais são as forças que impulsionam essa temática, esse problema, e também o que não deixa acontecer, né? Tanto que impulsiona também o que não deixa acontecer. Aí você quer trabalhar com algum tipo de projeto na escola, você quer trabalhar com uma aula diferente, por que que não dá certo essa aula lá? Então você precisa saber o que está acontecendo, do porquê que isso, porquê que não está rolando, por que os alunos não estão sendo incentivados, por que os pais não estão ajudando, né? Então, você precisa saber o tanto que está impulsionando também como que está detendo os tipos de aula, os tipos de projeto da escola de forma geral, tá? E também seleção de valores a serem buscados, né? Que às vezes no período escolar isso é perdido, ou mesmo se for uma escola nova, tem que ter isso em mente, quais são os valores que serão buscados dentro da escola, né? Todas as disciplinas, todas as aulas, todos os projetos, todas as feiras, quais são os valores que devam ser buscados. E para isso tudo a gente precisa o quê? A gente ter uma base, né? Uma base teórica, né? Por que nós vamos utilizar esses projetos, por que nós vamos utilizar determinados tipos de aula, por que nós vamos fazer essas ações e esses novos caminhos na escola. Então, isso tudo tem que estar fundamentado com um pressuposto teórico e também metodológico. Aqui nós temos os princípios do projeto político-pedagógico. Né? Ele precisa ser uma gestão democrática, ou seja, eu não posso ter um diretor ou um coordenador decidindo para todo mundo, porque o diretor e o coordenador decidiram que assim deve ser, apenas pelos olhos deles, pela concepção deles, e eles acham que isso é... Não, gente, gestão democrática não é assim. Gestão democrática é onde eu tenho a participação de todos os integrantes da comunidade escolar. Eu preciso ter todos os integrantes da comunidade escolar participando efetivamente da construção desse projeto. Então, assim, eu preciso saber o que os alunos querem, eu preciso saber o que esses alunos anseiam, preciso saber qual que é a realidade do professor dentro de sala de aula, que é uma realidade diferente, às vezes, né, do que o coordenador, do que o diretor, eles sabem. Então, cada professor ele tem uma realidade diferente. Às vezes é a mesma sala onde cada professor enxerga de uma forma diferente. Então, essa gestão precisa ser democrática, né, onde toda a comunidade escolar tem a sua voz. Democratização do acesso e da permanência com sucesso da aluna na escola também é um dos princípios, ou seja, eu preciso fazer com que o meu aluno continue na escola e não só continue, com que ele também tenha um sucesso. Ele tem um sucesso como, gente? Aprendendo aquilo que é ensinado por todos da escola, por todos os funcionários, não só pelo professor, né, mas também por todos os funcionários, né, os outros funcionários da escola, que eles consigam, né, obter sucesso, todas as avaliações que eles fazem, tanto dentro da escola, ou a nível municipal, ou a nível estadual, né, a nível nacional. Então, eu preciso fazer com que esse meu aluno permaneça e tenha sucesso na escola. Autonomia, né? Ou seja, cada escola, cada instituição de ensino vai ter o seu próprio projeto político-pedagógico, e ele será, gente, diferente do projeto de uma outra escola, porque são realidades diferentes. Até escolas que estão na mesma cidade, porque são bairros diferentes, têm uma realidade diferente. Então, eles têm, né, uma dessa autonomia para poder decidir como será esse projeto, quais serão as ações, quais serão os caminhos que esse projeto irá seguir. Um outro princípio é a relação entre a escola e a comunidade. Tem que existir essa relação. Não tem como a gente pensar numa escola que não está inserida dentro de uma comunidade, né? Toda escola está inserida dentro de uma comunidade, mesmo ela sendo rural, né? E tendo, né, os vizinhos um pouco mais distantes, ela está inserida em uma comunidade. Então, a gente precisa cada vez mais buscar essa relação entre a escola e a comunidade. Vamos fazer uma aula, vamos fazer um projeto, vamos fazer uma feira de ciência, uma feira literária, tudo ele tem que estar
pensando em inserir, né, essa relação entre a comunidade e a escola. Outro princípio, né, do projeto político, ele é o quê? A qualidade de ensino para todas as escolas e organização curricular. Nós sabemos que o currículo, ele vem o quê, gente? Ele vem da Secretaria de Educação, que vem do MEC, que tem toda uma hierarquia, né, para vir até o currículo para a escola. Mas cada escola ela vai trabalhar esse currículo pensando em ter, gente, uma qualidade de ensino. Então, o projeto político-pedagógico ele visa trazer uma qualidade de ensino para todas as escolas. O outro princípio do projeto pedagógico é o que a gente valorizar os profissionais da educação. Valorizar os profissionais da educação pensando em todas as formas de trabalho, né, deles tendo, de cada profissional da educação, tendo autonomia para poder realizar as suas aulas, os seus projetos, tendo como base, né, o currículo nacional, logicamente, mas procurando, né, formas de valorizar o seu profissional. E não ter aquela velha coisa que a gente sempre conversa em sala de aula. Muitas vezes o professor de educação ambiental, professor de ciência, professor de biologia, ele não quer fazer projetos além do que está no currículo nacional, porque se lá não tiver um projeto de horta, o professor ele não quer fazer porque ele não se sente valorizado, seja financeiramente, ou que os próprios coordenadores e diretores não dão voz, e não aceitam. Então, tem muitas formas de você valorizar o profissional, além, lógico, da questão financeira, que é o que muitos buscam, mas tem outras formas de você estar valorizando esse profissional, né, de prêmios, de congressos, e são N formas de pode estar valorizando esse profissional para que ele possa se sentir valorizado e fazer cada vez mais o melhor trabalho e que isso volte lá, né, no início, quando eu falei que a gente precisa, que a preocupação, uma das preocupações é o quê? Que esse aluno ele permaneça na escola e que ele tenha sucesso. Para que esse aluno permaneça na escola e que ele tenha sucesso, eu tenho que cumprir todos esses e também, principalmente, valorizar os professores, valorizar todos os profissionais de educação. Primeiro, eu preciso decidir. Decidir o quê, gente? Decidir quais são os temas que nós vamos trabalhar, quais são as formas que nós vamos trabalhar, quais são as ações que nós vamos ter neste projeto político-pedagógico, tá? Depois que a gente decidir quais são os temas que a gente vai utilizar, os temas que a gente vai trabalhar e as formas, nós vamos escrever esse projeto. Só que a gente tem que pensar em escrever esse projeto como teórico, mas que ele seja o quê, gente? Ele seja altamente aplicável, porque eu preciso ter as ações desse projeto. Então, primeiro eu preciso decidir qual é o tema, depois eu preciso escrever a teoria desse projeto, que ele tem que ser bem baseado, né? Como eu falei, tem que ser fundamentado, né? Teoricamente, metodologicamente, para que depois eu consiga ter a prática, né, desse projeto, que são as ações, tá? Características do PPP quanto à concepção. Ele precisa ser um processo participativo. Como nós conversamos, ele precisa ter a participação de toda a comunidade escolar, dos alunos, dos pais, dos professores, coordenador, diretor, do pessoal da portaria, do pessoal da cantina, todos a gente precisa ter a participação de todos. Desvelar os conflitos e as contradições, né, que existe em todas as escolas. Ele precisa ser um projeto comum que age, né, de forma coletiva, tendo a sua autonomia. Aconteceu alguma coisa, algum conflito, alguma contradição, eu preciso ter autonomia para mudar as ações dele. Então, assim, ele existe a base teórica, mas ele pode também ter, né, essas mudanças conforme, né, o que for acontecendo,
conforme a realidade da escola, tá? Opções definidas para a superação dos problemas, gente. Todos os projetos eles têm, como a gente colocou lá, né, de a gente observar quais são os conflitos ou as contradições, mas nós precisamos ter opções para poder superar esses conflitos e essas contradições. E isso já tem que estar, já tem que estar previsto e escrito também no projeto. Explicitar o compromisso com a formação do cidadão. O nosso objetivo com o projeto político-pedagógico é o quê, gente? É a formação do cidadão, é a formação desse nosso aluno, tá? Quais são as exigências para a construção do PPP? A construção do PPP, ela é uma tarefa da escola. A escola, ela precisa, quando estiver fazendo o projeto político-pedagógico, ela deve considerar as condições reais da escola. Pensando nas condições reais da escola, vou escrever o projeto político-pedagógico. E na escrita eu preciso também ter uma concepção de educação, né? O que é educação? Qual que é o papel da educação? Qual é o papel do homem, né? Do homem, mulher, de forma geral. Qual é o papel da sociedade e qual que é o papel da escola, tá? Isso tem que estar bem descrito no PPPP. E também, né, uma outra exigência é o quê, gente? Dar uma nova identidade para a escola. Ou seja, mudar, né? A gente nunca pode fazer da mesma forma, do mesmo jeito. E se aquele jeito que estava, né? E da forma que estava sendo feito antes não estava dando o resultado esperado, nós precisamos mudar, tá? E ter sempre uma qualidade. E essa qualidade, ela precisa ser formal, técnica e política. No processo de construção do PVP, ele é um processo que ele deve ser dinâmico, né? Ele precisa, logicamente, que ele vai exigir um esforço coletivo e também comprometimento, porque a gente pensar nas temáticas, nos problemas da escola, no que a gente quer alcançar. E para a gente pensar no que a gente quer alcançar lá na frente, a gente vai ter que pensar quais ações que a gente vai ter e quais são os caminhos para a gente vai seguir. Vai exigir um esforço coletivo, não um esforço de toda a comunidade escolar e também de um comprometimento. Acontece muitas vezes nas escolas, né, muitas pessoas começam a fazer o projeto político-pedagógico e não terminam o projeto político-pedagógico. Ou então, escreve o projeto político-pedagógico, né, com todo o esforço coletivo e comprometimento, e esse projeto ele não entra em ação. Então, gente, ele não é só um documento escrito, ele não é só, não, gente, porque vai vir uma pessoa do MEC, vai vir uma pessoa da Secretaria de Educação e ela vai procurar o PPP. Tá, o PPP tá aqui o documento, ok, escrito bonitinho como deve ser. Mas ele foi, teve ação dele? Ele foi colocado em prática, né? Então, ele não pode ser de forma alguma apenas um documento para a escola para que as outras pessoas saibam que ele existe e que ele está lá. Não, ele precisa ser um projeto, um documento escrito pela escola que ele tenha que ser legitimado na ação. Então, tudo que eu pensei, tudo que foi conversado entre os professores, entre os coordenadores, ouvindo também alunos e pais, né, do que eles pensam que seria, né, melhor para a escola, eu preciso fazer com que isso aconteça, com que isso entre na prática, tá? Desafio da mudança e da transformação. Pois, né, se eu escrevi o documento, se o documento está escrito e ele, né, ele foi legitimado na ação, eu preciso que tenha essa mudança, que tenha essa transformação. E para isso eu preciso mudar a forma de organização ou mesmo mudar a forma de gestão da escola. Autonomia pedagógica. Caberá à escola explicitar os objetivos, né? Cada um dos objetivos que a partir de então deverá seguir na escola. Selecionar e organizar o currículo, né? Aí o currículo nacional. Introduzir metodologias inovadoras, né? Como a gente vai utilizar né, novos projetos, a gente vai utilizar novas tecnologias, a gente vai utilizar computador, a gente vai utilizar data show, a gente vai fazer atividades fora da escola, vamos fazer visitas a museu. Então, são N metodologias inovadoras que podem, né, ser introduzidas na escola.
avaliar o desempenho tanto do professor quanto do aluno, né? Porque uma coisa eu pedi, por exemplo, a coordenação chegou lá, a gente fez o projeto pedagógico, onde cada professor iria mudar a sua metodologia, e a partir de então ele ia usar X metodologias para a sua aula. E isso não acontecer, tá? Então a gente precisa avaliar se o docente realmente cumpriu com os objetivos lá descritos no PPP. Decisões sobre o currículo, a sua concepção, a sua execução e a sua avaliação também. Estabelecer cronogramas, calendários e também uma formação continuada. O que quer dizer isso? Que eu preciso ter datas para iniciar e terminar. Por exemplo, eu preciso ter projetos, eu preciso ter aulas, eu preciso ter saídas que vão acontecer em determinadas datas, em determinadas épocas, né? Então, eu preciso disso tudo dentro de um cronograma. E também eu preciso de uma formação continuada. O que quer dizer isso? Que o professor ele precisa, né, a gente tem que estar sempre se atualizando, então fazendo cursos para se atualizar, para poder até ter mais ideias e fazer com que essas metodologias inovadoras aconteçam e que ele tenha um melhor desempenho cada vez mais.